Ficha clínica, questionário inicial. Vamos dar início então a essa nova fase. Eu chamo de mão na massa porque eu presumo que você já tenha adquirido, já tenha baixado no seu PDF, já tenha impresso a sua ficha. Então, sugiro que você tenha uma ficha impressa na sua mão para que a partir de agora a gente possa discutir de uma forma mais assertiva esses dois critérios que eu quero dar para vocês: questionário inicial e ficha clínica. Quando eu começo com o questionário, na primeira página, vocês podem abrir junto comigo aqui, faça um preenchimento, imprima várias fichas, crie um mecanismo, crie um modelo aí para você, tá? De diferenciação para o seu dia a dia clínico. A primeira folha é uma folha básica, né, de preenchimento de dados pessoais, mas logo abaixo ela já vem questionando, olha, qual foi o último tratamento, se o tratamento é odontológico ou médico, quais foram as respostas, possa ser ali embaixo uma restauração, uma prótese, um implante, uma extração. Ali você já começa a contextualizar e contemporaneizar, ou seja, traga para a realidade daquele dia da sua consulta, da sua entrevista, o que o seu paciente está precisando. Ou se ele já está sendo encaminhado pelo médico, está em tratamento. Essa primeira pergunta já vai posicionar se esse indivíduo ele vem por conta própria ou se ele está sendo comparado com outro tratamento que porventura, né, de fisioterapia ou periodontia, implante, não sei. Conte você aí, né, a sua história dentro do preenchimento adequado dessa primeira folha do nosso questionário inicial. Quando eu passo para a segunda página, olha que interessante, as informações abaixo são importantes para que eu possa, né, começar a entender melhor o processo. Antes de entrar na queixa, quais são as condições hoje? Você tem sangramento oral, você tem problema de gengiva, o seu dente dói, dificuldade para mastigar, né? Já posiciona esse indivíduo dentro da relação odontológica, mastigatória, dental, para a gente já começar a excluir uma possibilidade de uma dor de dente primária. Lembra, eu volto a insistir isso. Todos nós hoje que trabalhamos com determinador, que trabalhamos a linha de frente de diagnóstico, e é isso que a gente cobra. Primeiro, descarte possibilidades de dor de dente primária. A partir daí, fica mais fácil você contextualizar e impor um diagnóstico diferencial melhor para o teu paciente. Logo abaixo dessa discussão eu tenho lá, aí sim, o motivo dessa consulta. Aí eu tenho uma dor pontual no dente, também eu posso ter uma dor na ATM, também eu posso ter uma dor de ouvido, também eu posso ter uma dor muscular de cabeça. Pode ser que o seu indivíduo, como eu falei na aula passada, ele seja um combo. Agora, ele pode colocar única e exclusivamente dor na ATM, que ele julgue que seja dor de ATM, ou o colega que está referindo, então ele coloca ali. Outro motivo, ele tenta explicar a situação dele, né? Ou ele aperta dente, é bruxismo, desgaste do dente, sono mal adequado. Uma queixa que você possa fugir um pouco desses 4 ou 5 padrões que eu coloco anteriormente. Sua queixa principal, mais importante, dor de dente, dor na ATM, dor muscular, não abra a boca, dificuldade em me relacionar por conta dessa dor. Então, traga essa realidade para você. E logo abaixo, perguntas muito assertivas, se ele já tem dor de cabeça. Lembra, eu conversei já com você sobre isso. Você tem dor de cabeça? Sim. Quantas vezes na semana? Você já está trazendo essa realidade de um paciente, ou seja, um indivíduo que possa ser acometido por uma cefaleia primária, ou se ele tem uma relação já causal e temporal entre dor de cabeça e a queixa que ele está falando. Seja dor muscular, dor de ouvido, ATM, dente, não sei. Vai criando aí o seu gradiente de paciente, né? O seu perfil aí dentro. Quando eu entro ele está em crise, ele tem enjoo, náusea. Isso são critérios de inclusão de enxaqueca, fono e fotofobia. Se ele já começa a apresentar esses sintomas, provavelmente você está diante de um paciente que tem uma cefaleia primária, provavelmente, ok? Já acende a luzinha vermelha. Se tem dor no rosto, como que isso acomete? É só de um lado, dos dois lados? Essa dor no rosto vem com a queixa principal? Entenderam isso? Essa dor na face, essa dificuldade mastigatória acompanha essa dor no rosto? É uma queixa familiar. Vamos começar a aprender esses termos quando a gente for fazer palpação, quando for ver avaliação somatosensorial, quando você estiver diante do seu exame clínico, a nossa possibilidade é reproduzir exatamente aquilo que o paciente está te entregando na ficha clínica ou no questionário inicial.
né? Tem desconforto para mastigar, sofreu algum acidente de moto, de carro, bicicleta? Isso são importantes, porque são quesitos que pode estar aferindo o seu paciente hoje de um acidente no passado, seja de bicicleta, moto, um acidente, um soco, um trauma, uma queda, né? Tudo isso é relevante. Consegue abrir a boca, travamento com a boca aberta e fechada. Como é que funciona isso? Travamento de boca aberta. Ele trava, ele abre a boca e não volta para fechar. Travamento fechado, ele não consegue abrir a boca. Quando isso acontece? Quando isso é relevante para ele? Aperta, range dente. Isso às vezes ele não consegue responder 100% porque ele pode ser um single, né? Um paciente solteiro, mas ele pode ter esse autorrelato. Sua boca arde, queima, sente a boca seca, falta salivação, isso também é importante, porque possa ser relato direto de uma medicação, a gente sabe que os antidepressivos causa muita xerostomia, e essa boca seca e hipossalivação são o quê? Preditores e bruxismo do sono, ok? Dores por todo o corpo, fibromialgia, paciente é diabético, reumatoide ou Parkinson, é importante que você já saiba, e muitas vezes o paciente nem sabe o que ele tem. Vai aquela pergunta, dói o corpo todo, você já procurou um reumatologista, um clínico geral? Como é que anda essa sua vida? Como é que estamos isso? Até que ponto isso é relevante para você, né? Essa fibromialgia, ela pode estar ampliando uma DTM? Sim. Agora, a DTM não amplia a fibromialgia. Essa causa de realidade, a gente tem que entender. Então, vamos lá. Fibromiálgico, ele pode simular DTM. DTM simula fibro? Não. Então, é importante que você tenha um paciente fibromiálgico, sim ou não, até para você qualificar suas respostas na face, que realmente pode ser pouco, né, resultado pobre em pacientes fibromiálgicos. O diabético, reumatoide e Parkinson também são doenças que podem caracterizar influência negativa na tomada de decisão da sua estratégia terapêutica. Dor de ouvido, garganta, língua, ruídos no ouvido, isso é importante. Faltou aí colocar, você pode apresentar na tua ficha aí plenitude auricular, ou seja, diminuição da audição, sente o ouvido entupido. Quando? Quando ele está em casa, trabalhando, não precisa ser descendo a serra. Então a plenitude auricular é além do zumbido, sinal importante de DTM muscular. Paciente tem problema de vertigem, tontura, falta de ar? Não sei. Quando sentiu a queixa pela primeira vez? Isso também é relevante. Quando que ele sente essa dor pela primeira vez que a gente tem que começar a indicar? Início dessa questão. Esse é um ponto crucial, principal, para a gente começar a diagnosticar adequadamente o nosso paciente. Bom, agora, página 3. Vamos juntos lá. Já tentou o tratamento? Então, primeira, né? A segunda, acabamos de ver a segunda página, né? E agora vamos para a terceira página. Já tentou um tratamento, ou seja, ele começou essa dor quando? Há 1 ano atrás, 10 anos atrás, na ordem de severidade, nós vamos ver na ficha, né? Quando começou primeiro? A dor de dente, a dor muscular, a dor na cabeça, né? Mas essa queixa principal que ele te procura agora, é isso que a gente que é relevante, né? O que já foi tentado? Já usei placa, já fiz toxina botulínica, já tirei a restauração, já extraí o dente, né? Vamos criando aí um gradiente bem positivo para que você possa ampliar essa queixa inicial do seu paciente, né? Atualidade, né? 3 últimos meses, importante saber se tem algum sinal, algum aspecto depressivo, de ansiedade, tudo isso é relevante. Nós já vimos a importância de mensurar, né, a dor como 5º sinal vital, e você vai ter dentro desse módulo, dentro desse curso, o aprendizado de comportamento e dor, você vai ver como é que é a expressão da ansiedade e depressão junto na dor do paciente, contato com o médico, com o possível terapeuta, né? Isso tudo é importante, porque já foi tentado, quais foram os procedimentos anteriores, quais foram as tentativas, sucesso e insucesso daquilo que é pertinente à queixa do seu paciente, né? Esse sintoma é pior de manhã, de tarde, quando você se movimenta, mexe a boca, mexe a cabeça, quando você está dormindo, essa dor te acorda ou não te acorda. Isso é importante, né? O efeito da queixa na vida diária do paciente. Lembra da nossa escalinha? Até 3, uma queixa fraca, de 4 a 7, uma dor moderada, agora de 8 a 10, uma dor forte. E toma muito cuidado quando o paciente colocar dor forte, dor 9, dor 10, isso já está caracterizando uma dor neuropática, muitas vezes, uma dor que não tem só um fundo muscular, né? É importante ressalvar, luzinha vermelha, pé, anota no caderninho,
dor 8, 9, 10, não é só DTM. DTM é dor moderada, DTM tem dor 6, 7, é dor cansada, dor que incomoda para mastigar. Agora, quando o indivíduo coloca 10, acende a luzinha vermelha, espera um pouquinho, algum acometimento a mais, certamente esse paciente tem. Ele não tem só talvez aquela dor do dente, porque se a dor do dente é dor 10, ele já foi procurar alguém da linha de frente de uma emergência odontológica, a não ser que, lógico, você que está aqui comigo, seja de linha de frente desse mercado odontológico de emergência, mas toma muito cuidado com as comorbidades, tipo dor de cabeça, uma crise de dor de cabeça pode dar dor 10 num dente. Agora, um dente que você tratou endodonticamente, um espaço de alvéolo seco, vazio, pode doer? Pode! E a gente vai tentar esmiuçar isso para você ao longo desse treinamento. Para mulheres grávidas, é importante você ter um contato com o médico dela, porque talvez você precise usar alguma medicação, ou se ela já vem usando alguma medicação, é importante essa troca, né, com o médico que porventura esteja medicando a sua paciente. E não menos importante agora, falar sobre sono. Você dorme bem? Não. Se ele não dorme bem, ele não repara sono. Se ele não repara sono, ele não vai ter um neurotransmissor adequado, tipo um GABA, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, adequado no sistema nervoso dele central. E como que a gente quer que sinapse funcione? Como é que a gente quer que o músculo funcione adequadamente? Como é que você quer que o seu remédio, que o seu paciente tenha prontidão na anti-inflamação dele, na resposta terapêutica sua, se ele tão pouco dorme bem? Então está fazendo sentido agora de fazer um relacionamento de sono e dor? Então isso é importante que se ele sente falta de ar, se ele tem ronco, se ele tem apneia, se ele aperta rangidente, tudo isso é relevante para uma resposta assertiva dentro da sua estratégia terapêutica, né? Ali tem uma pergunta, se ele toma remédio, ele só dorme à base de remédio, se ele acorda muito à noite, ou seja, esse indivíduo que acorda cansado, sente dolorimento na face, ele pode ser um apertador de dente noturno, ele pode ser um bruxista do sono, mas ele também pode ter apneia, pode ter ronco, ele pode ter uma variedade de síndromes, de distúrbios respiratórios do sono, que culmina em quê? Numa má qualidade do sono dele, que não mantém o paciente reabilitado ao longo do dia. Então, se você já tem um paciente depressivo, ansioso, que aperta dente, dor muscular, dor de cabeça, ele precisa dormir bem. Mas ao longo de todo esse dia em vigília, ele está cansado, talvez ele não consiga ter uma resposta adequada do sono. Então, você precisa saber disso para também. Lembra que eu falei? Dor crônica, paciente que tem dores relevantes, ele precisa de uma equipe interdisciplinar? Talvez agora seja a hora de você procurar um médico especialista no sono para agregar valor na sua determinação, no seu diagnóstico com estratégia terapêutica. Ok? Vamos passar agora para a ficha 4, desculpa, a página 4, e para finalizar, lifestyle, estilo de vida do seu paciente, né? Só fazer um xizinho ali, se ele masca chiclete, se ele aperta dente, se ele faz exercício regularmente, se ele está sedentário, se ele está antissocial, se ele toma muito café ou pouco, refrigerante então, álcool, né, o etilista crônico, discute isso com o seu paciente, se ele fuma, se ele usa droga, se ele colocar sim ali, discute abertamente com ele. Isso é importante para você montar a estratégia e saber com quem você está lidando. Ok? Isso você tem que entender com quem você está lidando. Se você não entende o comportamento aprendido desse indivíduo, as vicissitudes de trabalho, os hábitos adquiridos, o estilo de vida dele, fica muito difícil você, ao inferir um tratamento, montar uma estratégia sabendo só o nome, endereço, altura e peso do seu paciente. Desculpa, isso não faz sentido hoje em dia. A análise do seu paciente, isso é um questionário inicial. Daqui a pouco a gente vai entrar na ficha clínica, mas antes de você entrar na ficha clínica, isso tudo aqui é muito relevante. E para finalizar, peça ao paciente, pega uma caneta, aí ele escreve para você, né, o que ele acha, a consideração geral das queixas dele. E não se surpreenda com os relatos. Aqui o paciente vai colocar, muitas vezes, um sentimento que ele não expressou para você, que ele não escreveu para você, que ele não colocou e marcou na ficha. Aqui, muitas vezes, ele entrega o ouro, se eu posso falar assim. É nessa hora que ele coloca alguns aspectos importantes do comportamento dele, da ansiedade, da depressão e a relação com o todo, que a gente tem que, na hora, talvez aqui, pegar a possibilidade agora de um outro elemento chamado psicoterapeuta. Não estou dizendo isso é 100%,
Mas esse questionário inicial ele é muito relevante. Tenho certeza que agora a gente vai para a segunda fase do Mão na Massa, nós vamos entrar na ficha clínica e você vai ver o quanto isso vai agregar valor para a tomada de decisão clínica para você. Vamos junto?